Bom dia, gente! Eu estou muito feliz de conhecê-los pessoalmente. Lembra quando Jó disse que só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois os olhos dele viram o próprio Deus? Então, eu só conhecia vocês de ouvir falar e ouvir falar boas coisas, viu? Então, agora os meus olhos poder vê-los é uma alegria muito grande. Estou muito feliz. Desde quando o Alexandre me convidou, meu coração já se aqueceu, meio que na proporção do calor que está lá fora. Então, eu cheguei com o coração bem quente, agora é o corpo inteiro que ficou quente. Então, tem gente tomando tererê aqui, é isso mesmo? Chimarrão, como se, estivéssemos com frio. Muito bem, mas estou muito feliz de estar aqui e muito animado, porque eu acredito muito que é a vontade de Deus que você viesse para esse lugar. Eu não acredito que as coisas acontecem de maneira aleatória e só porque você não tinha nada para fazer esse final de semana, você resolveu vir aqui. Pelo contrário, seja lá o motivo que te trouxe a esse lugar, seja lá como conscientemente você decidiu vir aqui, existe um Deus gracioso, soberano, que decidiu deixar a gente acordado de manhã, mas que decidiu trazer você aqui. Você crê nisso? Eu também. Então, eu acredito nisso e esse tempo é para que eu e você tenhamos um encontro com Jesus, uma reciclagem de vida, para a gente voltar para a vida normal, mas não do mesmo jeito. Então, a minha intenção nessas palestras, nós teremos muito tempo para conversar lá fora, mas também muito tempo para conversar aqui dentro. A minha intenção nessas palestras é te ajudar a repensar a sua espiritualidade. Como o Alexandre disse, lá na Igreja Red em Indaiatuba, eu sou pastor de formação espiritual e nós temos desenvolvido esse diálogo do que é realmente conhecer a Jesus e crescer no relacionamento com Ele. Então, já que a gente está aqui se conhecendo ainda, deixa eu te mostrar um pouquinho da minha família. Eu sou casado. Deixa eu ver se funcionou aqui. Sônia é a minha melhor amiga, tá bom? Porque ela que vai ajudar ali a funcionar. Mas, nossa intenção hoje e nesse final de semana é reciclar nossa visão de Deus, nossa visão de nós mesmos, a nossa visão da comunidade, do que é viver em comunidade, do que significa esse chamado para uma vida comunitária, e também a nossa visão do mundo, de qual o nosso papel, qual o nosso chamado para o mundo lá fora, o que Deus quer fazer da sua vida daqui em diante, tá bom? Para vocês me conhecerem bem, essa é a minha família, tá bom? Eu sou casado com a Laís, nós já vamos fazer 11 anos de casado, e eu sempre repito isso, porque se eu esquecer, eu vou ter problemas em casa. Então, nós faremos 11 anos de casados em dezembro agora, e Deus nos deu, já são 18 anos juntos, a Laís foi minha primeira namorada, e já dá para ver quem orou mais, nessa história, fui eu, tá bom? Ela não orou tanto, mas nós estamos juntos já há 11 anos, fazemos no próximo final de ano, e Deus nos deu duas princesinhas, a Ana, a mais nova, a carinha dela é linda, e a Liz também, outra princesinha de 8 anos. Dizem que a Liz parece mais com o pai, mas é uma versão melhorada, e a Laís não concorda, enfim. Mas essa é a minha família. Eu sou casado com a Laís, pai da Liz e da Ana, me formei em teologia lá no Palavra da Vida, um seminário no Sudeste, lá em São Paulo, e eu estou atualmente tentando terminar um doutorado em ministério, e se Deus quiser as coisas vão funcionar, mas tenho o privilégio lá na nossa igreja de desenvolver esse discurso, essa conversa sobre formação espiritual, tá bom? Isso é um pouquinho do que eu faço lá, o que envolve também o trabalho com pequenos grupos, o que envolve o aconselhamento bíblico. Eu e minha esposa somos voluntários e servimos como conselheiros bíblicos lá na nossa igreja. O que tem nos movido desde sempre é essa pergunta: como nós podemos ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus de fato e a crescerem no relacionamento com Ele diante dos desafios da vida, de uma maneira que todos possam entender. É isso que tem nos movido. E um texto que nós vamos
usar nesse final de semana é o diálogo de Jesus com os discípulos na altura do Evangelho de João, capítulo 15. Então, eu espero que até domingo você decore esses versículos, tá bom? Sei lá, tatue no seu coração, pelo menos, João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu aproveitei, né, que a gente está aqui no meio da natureza, que é tão linda, encantadora, para a gente ler junto esse texto, porque Jesus está usando a figura de uma videira para nos explicar que tipo de relacionamento ele pretende ter conosco. Então, abre aí comigo, João, capítulo 15. Jesus aqui já está na última semana do seu ministério, já vislumbrando a sexta-feira, onde ele ofereceria sua vida naquela cruz. E ele está ensinando os seus discípulos o que ele espera deles. Você achou aí já? João, capítulo 15, verso 1 ao 10. Então, acompanhe comigo essa leitura. Eu oro para que Deus, desde já fale o seu coração. Diz o seguinte, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, verso 5, nós já estamos no verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Muito bem, gente, nessas palavras de Jesus, nós teremos o nosso pontapé inicial para a conversa desse final de semana. O tema da minha mensagem aqui hoje é permaneça no amor. Porque a pergunta que nós estamos nos fazendo aqui é o que Deus quer de nós, não é verdade? Você está aqui, de alguma maneira, consciente ou não, perguntando como exatamente eu posso conhecer a Deus, servir a Deus, permanecer seguindo a Jesus no meio das circunstâncias que eu vivo. Sei que eu estou olhando para você, fui muito bem acolhido até aqui, Tambaqui foi uma experiência maravilhosa ontem, cheguei no meu quarto, já vi ali um presentinho, vocês são demais, tá bom? Perguntei para o Alexandre se ele aceita mais um membro aqui na Comunidade Viva. Estou apaixonado por esse tempo, por vocês, mas eu sei que apesar da boa recepção, do sorriso no rosto, no brilho nos olhos de cada um de vocês, cada um de nós traz para esse momento de vida que vivemos grandes crises, perguntas sérias, desafios pessoais, e o Evangelho ou funciona de verdade e nos ajuda a sermos melhores pessoas, a seguirmos a Jesus, encontrarmos as respostas da palavra de Deus para os desafios reais, ou ele é só mais uma forma de religiosidade por aí, que no final das contas não funciona. Fiquei muito feliz de perceber que um dos valores que a Comunidade Viva se apresenta ao mundo é uma comunidade real. E por isso, a nossa conversa aqui vai ser de um evangelho real para pessoas reais que têm problemas reais. Por isso, eu te desafio a trazer à tona na sua mente e coração os seus grandes problemas.
as suas grandes dores, os seus grandes traumas, as suas grandes perguntas que talvez você nem tem coragem suficiente de verbalizá-las para alguém, talvez nem mesmo para Deus, porque é exatamente para essas perguntas, para essas dores que Jesus nos trouxe aqui para nos dar sabedoria e resposta. Amém? Então, João capítulo 15 traz uma figura. Jesus está dizendo, eu sei que isso não parece com uma videira, mas meu designer não estava disponível na última semana, tá bom? Então, a ideia básica de Jesus é dizer para os discípulos que ele é uma videira, uma planta, e nós, os seus discípulos, somos os ramos. Ele é essa videira verdadeira. Aqui Jesus está fazendo uma certa alusão ao próprio povo de Israel, que no Antigo Testamento sempre é chamado pelos profetas da videira do Senhor, essa videira que ao longo dos anos não produziu os frutos que Deus queria deles. E Jesus encarna essa figura dizendo, eu sou a videira verdadeira. Eu sou essa videira que o próprio Deus plantou. E vocês foram convocados para fazer parte do que eu sou no mundo. Uma videira plantada pelo Pai, cheio de vida, e vocês são os meus ramos, os colaboradores, os instrumentos pelos quais os frutos que o Pai deseja trazer à tona ao mundo, por mim, por meio de vocês, sejam conhecidos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e os frutos que vocês darão dependem da relação que vocês tiverem comigo. Essa é a grande metáfora de João capítulo 15, e o grande desafio para cada um de nós que somos os ramos de Jesus é permanecer na videira. Eu oro para que nessa manhã você possa perceber motivos, desafios, tentações que ao longo da caminhada fizeram ou talvez até farão com que você não permaneça em Jesus. Eu não estou dizendo que farão que você deixe de ser evangélico, crente, cristão. Eu não estou dizendo coisas que vão talvez distrair a sua atenção e fazer com que você não permaneça mais na comunidade viva. Não. Eu estou me referindo à possibilidade de pessoas que amam a Jesus, ao longo do tempo, na lida da vida, se distraírem do foco e acabarem não permanecendo na essência do Evangelho, que é um relacionamento pessoal com Jesus. Quais seriam essas tentações? Como nós podemos exatamente permanecer em Jesus? Essa é a nossa pergunta. Porque a vontade de Deus é que nós cresçamos espiritualmente. A vontade de Deus é que você seja alguém mais parecido com Jesus ao longo da sua vida. E aqui é uma primeira pergunta. Quanto tempo você está aqui na comunidade viva? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem está aqui na comunidade há 3 anos? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Temos os mais veteranos, 3 anos. 2 anos, você está aqui ali há 2 anos. 1 ano, você está aqui há 1 ano. Você está aqui há 5 anos. Mais mãos. 8 anos. Quem está aqui, chegou esse ano na comunidade? Muito legal. Pessoas diferentes. Mais de 10 anos. Quem está há mais de 10 anos? Olha, não, levanta a mão com coragem, vai, mais de 10 anos. Legal, muito bom. Pergunta, desde o tempo que você chegou na comunidade viva, você tem se parecido mais com Jesus? É alguém que tem frutificado, você tem amado melhor? Tem experimentado de mais alegria? Tem sido mais gentil, mais bondoso? Um tempo como esse é um tempo para a gente revisar o rumo da nossa vida. E por isso, já que Jesus quer te fazer mais parecido com Ele, eu quero apontar duas tentações, 2 formas de espiritualidade que talvez sejam capazes de distrair você de um relacionamento pessoal com Jesus. A primeira tentação, o primeiro paradigma de espiritualidade que eu quero chamar, é o que eu gosto de chamar de saber mais. O saber mais é o seguinte: nessa pergunta de como eu cresço com Jesus, muitas pessoas e muitas vezes nós vamos acreditar que para ser mais parecido com Jesus, para ser uma mulher melhor, um marido que ama melhor a esposa, uma esposa
que auxilia melhor o marido, um filho que honra melhor os pais, um pai que cuida mais dos filhos. Para sermos esse tipo de gente, nós precisamos saber mais. Saber mais é o paradigma da informação. É como se o que te falta não é necessariamente conhecer a Jesus, mas ter informações teológicas mais precisas. E aí o saber mais funciona assim: eu preciso saber mais para ser uma pessoa melhor. E aí você compra um novo curso que achou no Hotmart, e aí você vai para São Paulo para participar do retiro de transformação de vida, você vai para um retiro de SOS, casamento, porque afinal de contas você não está indo bem, a sua vida não está funcionando, porque você ainda não tem as melhores informações. Talvez um homem que está lidando com o vício da pornografia, ou uma mulher experimentando a dor da ansiedade. E aí as promessas da espiritualidade, do saber mais, é que se você conhecer aquele livro, se você ouvir aquele pastor, se você seguir aquele Instagram, você vai ser liberto dos seus pecados. E aí esse paradigma de saber mais vai fazer você acreditar que você precisa saber mais, e por isso você se esforça para aprender. Porque de alguma maneira você acredita que pessoas melhores instruídas são cristãos melhores. Pessoas mais informadas têm mais Jesus do que pessoas menos informadas. Então você se esforça para aprender, lê todos os livros, compra todas as mentorias, etc. Assina aquele canal, mas à medida que você vai crescendo e aprendendo e lendo, os seus pecados continuam lá. Você ainda explode de raiva quando seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Você ainda perde a calma quando os seus filhos não te obedecem. Você ainda despreza as pessoas que não têm a mesma fé que você. Você se vê. O paradigma do saber mais é a tentação que eu e você sofremos de acreditar que se nós tivermos a informação correta, ou se formos mais biblicamente escolarizados, nós experimentaremos mais de Jesus. E aí, quanto mais você estuda, aprende e se informa, mais você percebe que as informações não mudam seu coração. Quem disse que um doutor em teologia... Curioso, né? Porque vocês perceberam o quanto uma frequência errada pode tirar a gente do prumo? O quanto, se é esse mesmo problema, o quanto que alguma coisa na frequência errada pode fazer com que você se perca? Com Jesus é a mesma coisa. Porque se ao longo do tempo, por mais bem intencionado que nós sejamos, quando a nossa frequência se perde de quem Jesus é, nós deixamos de segui-lo e de experimentar tudo que tem, todo Cristo em nós, que é o presente do Pai para as nossas vidas. Então, uma das possibilidades ou tentações para que você perca a frequência, para que você se distraia de experimentar a presença de Jesus no seu coração, é acreditar que você precisa de Jesus e de informações bíblicas melhores. E o ciclo do saber mais que nós estávamos falando é exatamente isso. Eu preciso saber mais para vencer os meus pecados, para ter um casamento novo, para ser um crente melhor, para ter mais de Jesus em mim. E aí isso faz com que eu me esforce para aprender e vá atrás de tudo o que o mundo tem por aí. E eu vou para as escolas bíblicas, para os seminários, e eu vou na procura de respostas técnicas e teológicas para tudo o que me faz angustiado. E aí, por mais que aprendo, eu percebo que isso não transforma a minha vida. Você já teve alguma experiência assim? Já lutou contra algum problema específico? E você lê o livro, e você segue o cara no canal, e você conversa com o seu pastor, ele ora por você, mas no final das contas, você está do mesmo jeito? E aí qual que é a consequência natural de você ter mais informações, saber mais, mas não ser transformado por essas informações? Você se cansa, e aí você já não sabe mais o que fazer. Mas em algum momento, um livro novo sai,
Em algum momento, um pastor que fala sobre isso aparece, e aí, de novo, você é distraído pela tentação de acreditar que você precisa de mais informações para ter mais de Jesus dentro de você. Essa é uma das possibilidades de cada um de nós. Talvez você se identificou aqui. A outra possível tentação é de fazer mais. Do lado daqueles que vivem a tentação do saber mais, estão aquelas pessoas que gostam do conhecimento. E é muito importante, eu não estou dizendo que você não precisa aprender mais da Bíblia. Jesus mesmo disse que permanecer nele é obedecer aos mandamentos. Ele disse aqui no verso 2, que os discípulos já estavam limpos, verso 3, pela mensagem que ele lhes deu. Mas o problema dos fariseus da época de Jesus e da religião de uma maneira geral, é entender a palavra de Deus como um fim em si mesmo. Tudo que Deus quer para a sua vida não é que você leia a Bíblia toda, mas tudo que Deus quer para você é que você conheça Jesus por meio das Escrituras. Por isso, confundir as Escrituras com a pessoa sobre a qual as Escrituras fazem, vai te atrapalhar a permanecer em Jesus. Por isso, nós, os cristãos, não somos o povo do livro, nós somos o povo do Cristo. E eu quero te ajudar a reconhecer o seu Salvador, o seu Redentor, Jesus, por meio das páginas desse livro, mas não entender esse livro como o seu Redentor. Nesse aspecto, eu me lembro de uma experiência que compartilhava com o Alexandre ontem, de uma pessoa que chegou na nossa igreja, na nossa comunidade. E nós temos lá o que nós chamamos PG Repense, que é o primeiro pequeno grupo para quem chega na nossa igreja. A nossa ideia é, desde do primeiro momento, o quanto antes, quando alguém se torna membro, como se fosse alguém que faz o ponto de partida aqui, é alguém que chega na rede e nós já queremos colocar essa pessoa num grupo, sentado numa mesa ao redor de outros discípulos de Jesus também. E os assuntos que nós temos ali, para essa pessoa que chegou, ele disse para mim assim: Washington, cara, eu fui lá no PG, num pequeno grupo, e deixa eu te ser sincero, eu achei o conteúdo lá do que a gente discutiu no grupo muito embrionário. Eu sou um crente antigo, já fui professor de escola bíblica dominical, e eu achei muito raso, muito embrionário. Eu preciso ser sincero, o que eu faço? Tem coisa melhor na igreja, mais grossa assim? E aí é aquela hora que você precisa respirar fundo. E aí eu tive a oportunidade de conversar com aquela pessoa o seguinte, falei: cara, eu entendi o que você quer dizer com um conteúdo embrionário, mas deixa eu te dizer uma coisa, os nossos grupos aqui, eles não existem para te dar o que você não tem, informações novas, curiosidades mais profundas da Bíblia. Os nossos grupos existem para você ter a oportunidade de repartir o que você já tem. Então, do seu lado, com certeza lá naquele grupo que estava conversando sobre um conteúdo embrionário que você julgou, existem pessoas que podem ser abençoadas com as convicções que você já tem sobre Jesus, com os consolos que você já recebeu dele. E aí, então, a igreja não é uma escola onde você aprende coisas novas e se torna mais graduado. Porque se for assim, se a igreja for uma escola, quando eu passar de algum nível, eu vou subindo na escada da fé. E quem não tem as informações que eu tenho está mais longe de Jesus e tem menos Jesus dentro dele. Mas eu que tenho mais informações, vou me escolarizando ao ponto de quanto mais informações eu tiver, mais Jesus eu tenho e mais distante eu estarei dos calouros da fé que acabaram de chegar e não sabem nem aonde está o livro de Lamentações na Bíblia. E eu disse para ele: a igreja não é uma escola que divide pessoas por meio das informações que elas recebem. A igreja é uma mesa onde Jesus nos convidou para sentar, tomar o pão e repartir uns com os outros. Por isso, você não foi chamado para saber mais coisas legais sobre a Bíblia. Uma outra tentação é que você acredite que para ser um cristão melhor, para ter mais de Jesus, você precisa fazer mais.
Enquanto os que estão em torno do saber mais estão atrás das informações, os que caem na tentação do fazer mais são os ativistas. É aquelas pessoas que acreditam no seguinte: eu preciso fazer mais. Afinal de contas, se você não pagar o preço, você não vai receber de Deus o que Ele tem para te dar. Já escutou isso em algum lugar? Eu escuto, roda o Instagram que você vai ver alguém falando isso. Essas são as pessoas que acreditam que elas precisam fazer coisas para Deus, para que Deus as retribua com alegria, plenitude, transformação de vida, novas bênçãos, etc. e tal. E esse é o ciclo: eu preciso fazer mais, e se é assim que você vive, em algum momento você vai se cansar. Vai ficar sobrecarregado, porque afinal de contas você está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado de manhã e à tarde, domingo tem que chegar mais cedo, montar tudo, e aí vai para o culto, depois tem que desmontar tudo de novo, e segunda-feira tem mais demandas, e você vai ficando sobrecarregado, porque acredita que se você fizer mais, Deus te abençoa mais, e você não foi transformado ainda, seu casamento não mudou, a sua família não encontrou uma bênção, porque falta um pouquinho ainda. Talvez você ainda não orou o suficiente, talvez você não serviu o suficiente, e esse paradigma do fazer mais vai levar a gente à sobrecarga de uma forma ou de outra. E aí quando você fica sobrecarregado, você se frustra, porque afinal de contas você se lembra que é humano. Que você não tem 24 horas para a igreja. Que você precisa ter uma família, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem uma mãe doente, você tem um cunhado que se desviou da fé, você tem trabalho para fazer, tem um chefe chato te esperando. Você é limitado. E aí você se frustra. E aí você desiste, porque não funciona. Mas em algum momento, quando você muda de igreja, quando você respira e descansa um pouquinho, você se sente culpado, porque afinal de contas, quem acredita que para ter mais de Jesus precisa fazer mais, nunca é o bastante. E aí lá vai eu e você de novo, vivendo nessa espiritualidade ativista. Conhece alguém assim? Já se identificou de alguma maneira com isso? Eu me lembro de uma pessoa que após uma tentativa de suicídio, frustrada, me procurou. E eu fui ouvir a história daquela mulher, uma mãe com 2 filhas na idade da adolescência e um marido frio em casa. De alguma maneira aquela mulher no início da sua fé foi discipulada no paradigma do fazer mais. E já que o marido não era crente, não ia na igreja, não acompanhava ela acreditou que se ela se dedicasse à igreja, Deus salvaria o casamento dela. Ela acreditou que se ela cuidasse das coisas de Deus, Deus cuidaria das coisas dela. E a rotina daquela mãe, com 2 filhas em casa e um marido avesso à fé, era justamente trabalhar de 8 às 5, e pelo menos 2 vezes ou 3 durante a semana, cuidar do ministério de mulheres da igreja, chegando mais cedo, saindo mais tarde. E o final de semana era aquela loucura das atividades. E ela me contou que em algum momento ela ficou tão imersa na vida da igreja, fazendo mais para que Deus fizesse mais por ela, que quando ela chega no final de um sábado à noite, se eu não me engano, para entrar em casa, já era altas horas da noite, ela encontra a porta trancada. E ela toca a campainha e pede o marido para abrir a porta, e o que ela escuta de dentro de casa do marido é: já que você só fica na igreja, então dorme lá. E aquela mulher não dormiu em casa naquela noite, ela dormiu na varanda da sua residência, acreditando profundamente que se ela cuidasse das coisas de Deus, Deus cuidaria do casamento dela. Será que é essa a espiritualidade que Jesus está nos chamando para ter? É isso? É essa a imagem de alguém espiritualmente produtivo, de acordo com Jesus? Eu queria dizer que não. Porque afinal de contas, Deus chamou aquela mulher para amar o seu marido. E Deus não pode dar nada para nós que Ele já não tenha nos dado em Cristo.
Por isso, nem por saber mais e nem por fazer mais está uma vida plena, um discipulado verdadeiro com Jesus. Em voz alta para mim, por favor. João capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Pode ler até o final do 10, por favor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus está definindo o que Ele espera de nós, o que é permanecer nele. Então Ele diz: eu amei vocês como o Pai me amou. Eu reparti com vocês o amor que recebo do meu Pai. Então permaneçam nesse amor que vem do Pai, passa por mim e alcançou vocês. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. E ele continua dizendo: eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meus mandamentos. É assim que vocês, como ramos, permanecem em mim a videira. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Por isso eu queria propor essa manhã que você não se distraia com as informações que você não tem e nem se distraia com as coisas que você não faça. Mas que você encontre um Jesus que repartiu contigo o amor do Pai e que te chamou para viver uma vida de amar mais e melhor. Essa é a minha proposta de espiritualidade para esse final de semana. Seguir a Jesus não é saber mais e nem fazer mais, mas amar mais e melhor. Porque quem recebe o amor de Jesus, você experimentou isso? Algum dia você se deu conta de que por mais pecador que você seja, Jesus te ama? Essa é a sua experiência com Jesus. Em algum momento, talvez alguns anos, alguns meses, talvez há vários anos atrás, em algum momento você se deu conta que o amor de Deus é inesgotável, que Ele perdoa sim pessoas como você, que não só pecam por estarem distraídas, mas pecam intencionalmente, que estão separadas de Deus. Você ouviu algum dia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Que o amor de Deus não é dado a nós pelo aquilo que nós fazemos ou pelas promessas que entregamos a Ele de nunca mais fazermos de novo, mas porque Ele simplesmente é amor. Porque se você conhecer o amor de Jesus, o chamado dele é que você permaneça nesse amor. E permanecer nesse amor é ser um ramo que não só recebe o amor de Deus e se regozija nesse amor, mas agora reparte e vive para repartir esse amor com as outras pessoas. E aí o ciclo ou a vida de quem ama mais e melhor é reconhecer o amor de Deus. Deus nos perdoou, Deus nos amou, entregou o seu próprio Filho. Não existe um pecado que Ele não possa perdoar, não existe uma dor que Ele não possa sarar. O Evangelho não é sobre perfeição, o Evangelho é sobre cicatrização. Deus está, por meio de Cristo, curando o nosso coração, redimindo a nossa vida, e eu recebo esse amor de Deus e me rendo a esse convite de transformação. O problema do fazer mais é porque ele olha para a verdade de que nós não somos perfeitos e tenta nos aperfeiçoar por meio das obras. Toda espiritualidade essencialmente humana deposita no desempenho, na performance, a sua redenção. E você é imperfeito. Mas a perfeição de Jesus, se você o segue, se você é um discípulo de Jesus, ela já chegou no seu coração. Então, todas as vezes que você olha para as suas imperfeições, olhe 10 vezes para a perfeição de Jesus. Porque é a perfeição de Jesus que descansa corações angustiados como o meu e o seu.
E não só descansa, como nos inspira e nos motiva a sermos rendidos a essa transformação. E no caminho com Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando, nos levando ao arrependimento, nos levando a conhecer a verdade dEle, que nos orienta e nos transforma. E aí, rendido a esse convite de transformação, você desfruta de um relacionamento com Deus. Porque Jesus não é um conjunto de informações estáticas que você precisa ler e entender. Jesus é uma pessoa viva. E por isso, assim como vocês não me conheciam e agora me conhecem um pouco mais, no final desse retiro, você vai me conhecer mais do que me conhece agora. Mas por mais que você não me conhecia, me conheceu um pouco aqui, vai me conhecer um pouco melhor até o final de amanhã, você ainda não me conhece perfeitamente, nós precisamos caminhar mais para experimentarmos de outros episódios juntos, e essa relação pessoal é um eterno conhecimento. Assim, então, Jesus não é uma informação estática que você aprende e esgota, mas é uma pessoa. Nesse sentido, quem desfruta de um relacionamento com Deus agora é convidado por Deus a repartir esse amor uns com os outros. E quanto mais você reparte o amor de Jesus, mais você reconhece que esse amor é inesgotável. Faz sentido? Um dos meus mentores, Carlos Marcor, diz o seguinte: o problema do mundo não é a falta de amor. Porque se Deus é amor, o mundo está cheio dele. O problema do mundo é a má distribuição do amor. Porque pessoas que foram perfeitamente amadas por Deus, por algum motivo, decidem não repartir esse amor com os outros ao seu redor. E é aqui que eu gostaria de te convidar a enxergar uma vida com Deus, não pelo peso das atividades, nem pelo peso das informações que você não tem, mas pela alegria de ser amado e de aprender com Jesus a amar as pessoas que estão ao seu redor. É isso que ele diz. Sim, a sua alegria transbordará se vocês permanecerem no meu amor. Por isso, se você veio para esse final de semana, e a nossa oração é para que você olhe para dentro de si e ajuste a frequência do seu coração, eu quero te dizer que essa frequência do amor nasce em Deus, regula o seu coração, mas não para em você. Você foi chamado para ser um ramo que distribui essa frequência, que reparte esse amor com as pessoas que estão ao seu redor. Então você tem 3 pessoas a respeito das quais deve pensar nesse final de semana a partir de hoje. A primeira pessoa é Jesus. A segunda pessoa é você mesmo. E eu vou te desafiar a pensar numa terceira pessoa, que eu vou chamar a pessoa difícil de amar. A primeira é Jesus. A segunda é você. E a terceira eu vou chamar de a pessoa difícil de amar. Quem é a pessoa difícil de amar na sua vida? Tem alguém aí, não tem? Pense em alguém. A pessoa difícil de amar é aquela pessoa que quando você recebe o amor de Deus, se alegra porque Ele te perdoa, te ama, é paciente com você, é misericordioso com você, te encoraja, quer te usar. Você está regozijando e você olha para o lado e você vê alguém não amável. Alguém que te faz pensar, talvez a melhor ideia seja não perdoar. Talvez, não vale a pena ser paciente. Não vale a pena servir, não vale a pena ir tentar de novo, não vale a pena conversar. Já achou a sua pessoa difícil de amar? Eu oro para que Deus te ajude a encontrar a pessoa difícil de amar na sua experiência. Porque essa reciclagem de vida que nós temos aqui tem a ver com reconhecer o amor de Deus, se regozijar porque somos amados, mas também tem a ver com repartir esse amor com as pessoas. Por isso, eu queria te propor para a gente encerrar um checklist do crescimento espiritual. E aqui as respostas são simples, você pode responder para si mesmo, tá bom?
Mostro quebrantamento diante dos meus pecados? Você não precisa responder para você mesmo. Talvez, às vezes, sim ou não. Não, eu quero que você responda sim ou não para você mesmo. Porque esses são os sinais de alguém que está permanecendo em Jesus. Mostro quebrantamento diante dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e eu me quebranto a cada vez que percebo de novo que pequei. Uma outra evidência, eu estou engajado no meu crescimento espiritual ou eu sou uma pessoa passiva, que só consumo os produtos espirituais que a comunidade oferece e não necessariamente estou num esforço de crescer espiritual, me responsabilizando pela minha vida e pelo meu relacionamento com Jesus. Uma outra pergunta, eu estou comprometido com o crescimento do outro? Existe alguém que faz parte da sua atenção, alguém que você se compadece, que você quer ensinar, que você está disposto a discipular, alguém que é o seu alvo do serviço, você está comprometido com o crescimento de alguém? Coloco em prática o que eu aprendo, ou eu gosto das informações legais que o Alexandre traz todo domingo, mas não necessariamente eu faço alguma coisa com elas durante a semana. Você é alguém que põe em prática o que aprende? Tem mais algumas perguntas. Eu tenho amado o que é certo e rejeitado o que é errado? Porque é muito comum que o cristão aprenda que sexo fora do casamento é errado, mas não necessariamente odeia o pecado. Na verdade diz assim, que pena, né? Que pena que a gente não pode falar mal do outro, que pena que a gente não pode consumir pornografia, que pena que a gente não pode faltar à igreja, que pena que a gente não pode xingar quem pensa politicamente errado da gente. Mas o Evangelho nos ensina a não só conhecer o certo e o errado, mas a amar o que é certo e rejeitar o que é errado, odiar o mal. Você é esse tipo de gente? Você encara as dificuldades como oportunidades de crescimento? Ou a cada vez que as coisas param de funcionar na vida, você de novo reclama que Deus não está te ouvindo e fazendo a sua vida funcionar? Ou você é alguém que está encarando as dificuldades com oportunidades de se parecer mais com Jesus nelas? Você vive disposto a perdoar e pedir perdão? Ou é aquele tipo de gente que diz assim, comigo ninguém pode. Se falou mal de mim, eu vou falar mal de você. Eu não perdoo, não levo desaforo para casa. Ou não, ou você é alguém que pede perdão. A palavra me perdoa, a frase me perdoa é comum na sua boca. Ou você se resolve com Deus e não com as pessoas ao seu redor? Tenho me tornado mais gentil, menos crítico e mais alegre? Essas palavras definem você? Alguém gentil, alegre, menos crítico? Esse é um checklist espiritual, tá bom? Porque eu quero te ajudar a entender que permanecer em Jesus é viver para amar a Deus e as pessoas mais e melhor. Minha oração é para que essa reflexão da manhã, nessa palestra, possa ajustar sua frequência. Te ajudar a perceber as tentações de reduzir a vida com Jesus a informações e as tarefas. Mas a minha oração é para que você encontre de novo a frequência correta de seguir a Jesus e permaneça amando as pessoas como Ele te amou. Amando o Pai como Jesus ama o Pai. E amando a Deus e as pessoas mais e melhor, você permaneça no amor de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui projetado aquilo que vai ser as perguntas que os grupos vão discutir depois do intervalo, tá bom? São 3 perguntas para você levar para o grupo e eu queria que você encontrasse, você entendesse como sagrada essas conversas. Essas mesas que vocês terão daqui a pouquinho. São 3 perguntas, nem todos precisam responder as 3 perguntas, mas eu queria que você colocasse os olhos e o coração nesse tipo de reflexão. Estou chamando de para refletir e reciclar, tá bom? A primeira delas, em poucas palavras, como você resumiria o que aprendeu na mensagem de hoje? Se você não entendeu nada, fala assim, eu resumo dizendo nada. Já é o que você tem para repartir com a gente. Mas eu queria que você, se fosse acordado por alguém 3 horas da manhã e ela te perguntasse, o que o Washington falou lá de manhã mesmo? Você tivesse uma frase, tá bom? 2, você se vê mais vulnerável à tendência de fazer mais ou de saber mais? Onde é que te apetece mais? Você é o cara das tarefas?
que está esperando que Deus resolva as suas coisas na medida que você resolve as coisas dele? Ou você é o cara da informação, que valoriza quem teologicamente é bom e que acha que você precisa ler um livro que ainda não leu para ser a pessoa que você ainda não é? E 3, pense numa pessoa difícil de amar. Acha ela, hein? Uma pessoa difícil de amar. Por que é tão difícil repartir o amor de Jesus com ela? Eu não estou só pedindo que você pense em alguém que é difícil de amar e diga assim, é verdade, ela é muito difícil de amar. Eu queria que você pensasse, deixasse Jesus te ajudar a encontrar o motivo pelo qual essa pessoa é muito difícil de amar. Por que ela é mais fácil e a outra é mais difícil? Porque se talvez Jesus te ajudar a entender o que pega, talvez você vai descobrir um ídolo do coração. Você vai descobrir uma paixão e um desejo que aquela pessoa não te supre. E é por isso que é difícil de amá-la. Tomara que você consiga enxergar isso. E aí, como essa mensagem te ajudou a amar essa pessoa especificamente? E aí nos grupos, é um momento de confissão. Se alguém se sentir à vontade, compartilhe isso. E os que estiverem ouvindo isso, saibam que vocês estarão em terreno sagrado. Porque quando alguém abre o coração, a gente tira as sandálias dos pés, e a gente respeita, e a gente ouve, e a gente oferece para essas pessoas os ouvidos de Jesus, que acolhem as confissões e os lamentos com misericórdia. E aí você se segura para não ser o professor que vai resolver a vida daquela pessoa em 3 palavras, porque não é assim que funciona. Combinado? E aí vocês terminam orando. Já que vocês vão terminar os grupos orando, que tal a gente terminar esse momento orando também? Feche os seus olhos. Respira fundo. Jesus nos amou e nos chama para viver em amor. Obrigado, Jesus, porque não dá para começar nada sem olhar para o que o Senhor já fez e está fazendo em nós. Obrigado porque tudo que ainda o Senhor fará nos nossos corações, nas nossas histórias e nesse final de semana, são expressões do seu amor. A nossa oração é para que cada detalhe, nas palestras, nos grupos, nas brincadeiras, no descanso, seja recebido por nós como expressão do seu amor e possa efetivamente nos ajudar a te amar e amar as pessoas mais e melhor. Nos dá clareza sobre as frequências desajustadas do nosso coração. Nos ajude a encontrar, Senhor, aonde que a gente se perdeu no caminho. E que esse mar de amor que inundou os nossos corações possa encontrar em nós um instrumento para que outras pessoas também sejam alcançadas. Essa é a nossa oração. Pedimos a sua bênção sobre o tempo de conversa nos grupos. E gratos nós oramos em nome de Jesus. Amém.